Eu concordo em parte quando ele diz que tem que haver um limite, embora eu acho que esse limite já existe em qualquer país, que é o limite da legislação. Então, eu não acredito e não concordo com esse pessoal que advoga por uma liberdade de expressão absoluta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a tua liberdade de expressão ela está automaticamente limitada ao arcabouço legal que existe no país onde você mora. E você tem que sujeitar isso. Uma vez que você conscientemente opta por morar em um país, você está se submetendo às leis desse país. Então, eu acho que já existem leis estabelecidas para calúnia, para difamação, né, que as pessoas podem recorrer. O que eu acho que é grave é quando um grupo pequeno de pessoas passa a decidir o que pode ser dito ou não. Uhum. E é isso que eu acho que acontece hoje no Brasil. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo do Monark. Monark, na minha visão, é um idiota. Pelas coisas que fala, pelos exageros, mas o cara teve a vida destruída porque chamou o ministro do STF de gordola. É um exagero muito grande. E quando o Júlio fala que hoje não existe caça às bruxas, eu discordo. Essa parte eu discordo. E há um viés muito claro nessa caça às bruxas. Por exemplo, a gente, pouco tempo atrás, teve a notícia do Léo Lins, que teve a prisão pedida e multa de 2 milhões por piada. E aí você pode concordar ou discordar da piada dele. Agora, o que ocorre é que é o seguinte, quando ele está no palco fazendo uma piada, as pessoas pagam voluntariamente para ir lá assistir, você entende? Então, você querer a prisão de um comediante e aplicar uma multa milionária por conta de uma piada, eu acho excessivo. E a gente não vê esse mesmo rigor, esse mesmo peso da lei quando são comediantes. A gente tem o exemplo do Thiago Sentinelli, se não sei o nome dele. Sentinelli. O Thiago. Que faz um humor idêntico ao do Léo Lins, idêntico ao dos demais, né? Um humor ácido, um humor pesado, e não enfrenta qualquer tipo de represália por parte da lei. Você não vê o Ministério Público agindo, você não vê ele tendo pedido de prisão, ele tendo que pagar multa milionária. Então, eu acho que há um viés muito claro. Discordo quando o Júlio fala que hoje existe uma liberdade muito maior do que no governo passado, já deixando claro que, para mim, o Lula e o Bolsonaro são dois estrumes do mesmo saco, exatamente iguais, mas a gente percebe que há um viés muito grande nessa tentativa de calar algumas pessoas. Júlio, vou fazer uma ponderação contigo então. Beleza. Quem determina o limite? Cara, na verdade, assim, eu acho que quem determina o limite, eu concordo, por exemplo, lá num show, quem vai lá e paga pra ir, a pessoa tá pagando e ela vai lá porque ela quer, ela conhece aquilo. Tudo bem. Mas eu acho que hoje tudo muda a partir do momento que não tá só num espaço físico. O Léo Lins, ele não foi com tudo que aconteceu porque ele fez um show, mas ele fez um show, colocou esse vídeo na internet, foi pedido pra tirar da internet o vídeo que já tava em vários milhões de visualizações. E, cara, simplesmente ele continuou zoou ainda. Ele falou assim, não, eu vou... Quer dizer, ele, com tudo que ele fez, ele chegou no outro dia e ele fez um show da mesma forma que ele fez. Então, assim, eu acho que não há problema, por exemplo, de você fazer um show ou de fazer uma piada quando você fala em algum aspecto, talvez, assim, algum aspecto até físico. Mas, cara, quando você entra em questões, por exemplo, que você vai contra pensamentos de minoria que já foi ultrapassado, quando se fala, por exemplo, em questões, por exemplo, do negro, em questões do nazismo, quando você entra em questões que a gente já... Cara, a nossa legislação já ultrapassou isso, a gente já resolveu esse problema, né? Então a gente não tem mais que ficar discutindo isso. E a galera volta nessa discussão, que daí o objetivo é justamente esse. Eu não acho que o objetivo, Brigadeiro, o objetivo não é entreter mais. Eu acho que não é o objetivo de você dar risada. Porque, cara, tem uma galera que faz isso bem e se dá risada. Tem uma galera que não precisa disso, entendeu? Mas vem cá, se você moldar o limite, a sensibilidade do outro, desculpa a palavra, porque é relativo a qualquer coisa. E todo mundo, em algum ponto, vai se ofender na vida. Eu posso falar aqui e argumentar contra em alguns aspectos. Eu não vou trazer aqui agora, só vou fazer essa ponderação com você. Porque se eu relativizar pela sensibilidade, Júlio, o que me sobra?
A comédia acaba, porque... Tudo acaba, até o horror acaba. Um filme de terror pode acabar. O humor ele consiste justamente em você tocar em pontos nevrálgicos, em pontos que são agudos, e expor aquilo a um ridículo que desperta a risada. Se você imaginar qualquer piada que seja, você sempre vai estar tocando ou em uma minoria, ou um estereótipo, ou qualquer coisa. Ah, não vamos falar de negro, vamos falar de português, ferrou. Vamos falar de gordo, ferrou. Careca não pode, nordestino muito menos, sulista não dá. Homossexual também não, muito magro também não dá. Loira não pode. Mulher não pode, homem não pode. Então, eu acho que existem questões muito mais sérias a serem pensadas, a serem debatidas do que o humor, né? E volto a dizer, essa relatividade ela é muito perigosa, e principalmente quando a gente vê dois caras idênticos de campos diferentes, um sofrendo com mais rígido rigor da lei e outro contando com toda a complacência e a leniência. O Thiago senta nele, não sofre... Santinelli, não sofre qualquer represália. Cara, esse cara, agora ele fez um negócio essa semana, usando ali como se fosse o assassinato do Charlie Kirk, colocando a foto do Nicolas Ferreira, e uma coisa absurda, não teve qualquer represália. Você entende? Mas assim, ó, você não acha isso uma hipocrisia? Uma seletividade? Não acho, pelo seguinte, ó. Então ele pode fazer. O Marcelo falou todas as piadas, né? Eu nem escrevi aqui, mas assim, questão do negro, do nordestino, da loira, do... que mais? Qualquer coisa. Cara, se você for ver esses 4 aqui, ele já tem aqui questões pra gente discutir, né? Por que falar do nordestino? Cara, porque tem toda uma questão histórica, né? A evasão do povo do Nordeste que vem para o centro da cidade, que tem todo um problema aí de dificuldade financeira, econômica, vem para cá, muitas vezes trabalha em trabalhos lazarentos, porque é o que sobra. Você pega, por exemplo, o estereótipo da loira, a loira burra. Você pega a questão do negro, o negro não gosta de trabalhar, o negro não sei o quê. Sendo que a gente sabe, cara, que o Brasil viveu 388 anos de escravidão. Na libertação dos negros, o que foi feito? Cara, fala, se vira aí, tchau. Ou seja, são questões que, se a gente não tomar cuidado, a gente retoma essa mesma discussão que a gente já venceu lá atrás. Então, assim, uma piada, ela pode ser apenas uma piada para quem talvez leve o humor apenas... Cara, mas não é mais. Hoje em dia, a piada, ela se tornou também uma influência. Ela se tornou... Tanto é que, se a gente pegar, por exemplo, quem vai no show do Santinelli, não vai no show do Léo Lins. Aí, cara, eu não tô fazendo aqui defesa de ninguém, mas, por exemplo, você não vai ver... Pelo menos eu não vi até hoje, o Santinelli fazer piadas fazendo piadas ofendendo esse aspecto de uma minoria que já teve lá no passado um problema. Cristãos, ele faz isso com cristãos. Ele faz isso com os cristãos, mas, cara... Não tivemos problemas? Quantos cristãos são perseguidos hoje no mundo? Não, no mundo, a gente tá falando do Brasil, né? No Brasil... Quantos evangélicos já não foram humilhados sequencialmente por serem simplesmente evangélicos? Pobre e burro em toda a novela. Pobre e burro em toda a novela. Vamos lá. Mentira, é verdade. Historicamente, a religião ela é muito mais opressora do que oprimida. Não. O povo na ponta não é. Você pode falar que o líder religioso oprime, não o povo na ponta. Na verdade, ele é oprimido. Mas então... E aí estão tirando o sarro dele como se ele fosse um personagem caricato, burro, pobre e burro. A novela sempre fez isso com crente. É mentira ou é verdade? É verdade. Cara, mas eu acho que nesse caso, a ideia aqui da crítica ao cristianismo que ele faz, né? Eu acho que é o anticristo. Eu não sei também. Também não sei. Estou falando. Porque é algo comum. Mas eu acho que, assim, no sentido de que, se a gente pegar, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? Qual que é o pensamento hegemônico? O pensamento hegemônico que a gente tem numa sociedade é um pensamento que é mais sofrido o pastor ou o povo? Eu acho que é muito mais sofrido o povo. Isso. A piada dele não está em relação ao povo. Porque eu acho que se tivesse em relação ao povo, aí eu acho que seria uma ofensa. Sempre teve em relação ao povo, é em relação ao próprio Cristo. Acho que está muito mais relacionada à ofensa com o líder, né? Vamos pensar que ele faça uma piada com Jesus. E são muito comuns os comediantes de esquerda fazer piada com Jesus. Que é o quê? O símbolo da fé. Ele não está atacando diretamente
que é mais importante que uma crença, meu irmão? Que uma Tá, fé? mas- Aí, tá. meu problema não é... Não estou falando do limite, estou falando da relativização. O Marcelo Brigadeiro ele trouxe algo importante aqui, porque eu queria que eu ouvisse de você. Por que que uns podem e outros não? Cara, Porque aí mas- entra naquela questão que eu falei pra ti, a relativização. Qual é o limite? Cara, mas a gente teria que analisar o caso a caso. Por exemplo, eu sei do Léo Lins porque isso está na internet, eu vi, eu analisei um pouco o caso lá. Foram várias piadas e ele reiterou até mesmo uma afronta, tipo, que é aquilo que a gente estava conversando, né? A lei tá aí para ser quebrada. Em outras palavras, é essa. A lei tá aí para ser... Eu acho que... Eu não analisei, assim, a fundo a piada do Santinelli em relação ao cristianismo. Que eu, por exemplo, eu não acharia legal. Ainda que eu acho que a gente tem uma liberdade religiosa no Brasil, até mesmo para quem não é religioso, né? Nossa Constituição é uma Constituição que não tem é laica. Eu acho que ele não seria legal, porque o nosso povo é um povo basicamente cristão, né? Então, acho que não seria legal. Mas eu acho que aí a gente treina muito no campo, assim, de analisar piada por piada. Agora, eu não vejo, por exemplo, que falar de grupos que já sofreram historicamente seria uma graça. Eu acho que a gente poderia fazer de outras coisas. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. Você consegue imaginar uma piada que não toque em nenhum grupo? Cara, tem muita piada, cara. Ó, eu até assim, fazer propaganda aqui, mas eu conheci um cara na internet esses dias, cara, chama Vini. Vini, não sei se vocês conhecem, cara. É um Vini. Cara, é um cara muito engraçado. Cara, ele faz piada com coisas aleatórias, assim, coisas bobas. Então ele responde, ele responde perguntas. É que eu vou ser bem sincero pra vocês. A minha crítica em relação ao stand-up, ela é muito maior. Por exemplo, eu acho que hoje o stand-up, ele é a fuga. Sabe? As pessoas elas têm uma necessidade de ir para um lugar para rir. Uhum. Elas pagam para entrar no lugar para ficar rindo. Sendo que ela poderia fazer muitas outras coisas. Então, eu particularmente, eu vejo que o stand-up ele acaba tornando na nossa sociedade atual essa fuga de uma sociedade que não dá risada, mas ela precisa ir para lá, para um stand-up, para se sentir mais feliz e dar risada. Dar risada de alguém, dar risada de uma situação. Por exemplo, eu não acho que seria problema, eu não acho problema você fazer piada política. Eu acho que é totalmente saudável. Por quê? Porque a piada política, até o Danilo falava isso, né? Que só no Brasil que o político ele é tratado com uma piada e o comediante é tratado com seriedade, né? Só que assim, eu vejo que a política é um espaço que a gente pode fazer piada, porque ao mesmo tempo que a gente faz uma piada, porque na minha defesa de piada ela não é neutra, a gente pode fazer uma piada na política com alguma intenção. Eu acho que a gente tem uma intenção por trás ali, que é uma intenção pedagógica. Agora, cara, sinceramente, pra mim... Mas aí você não tá estigmatizando que todo político, então, seria mau caráter e não seria uma forma de você agredir uma minoria os políticos são uma minoria. A partir do momento que você começa a defender uma ou outra minoria, tudo se torna minoria. Mas assim, cara, político... E aí como é que você defende que uma minoria tá ok, essa minoria então a gente pode atacar, essa outra minoria a gente não pode. Aquela a gente pode e esta a gente não pode. Você entra numa subjetividade que não se aplica a nenhuma legislação. A legislação não pode ser subjetiva. Isso a gente está falando de piada. Eu te fiz uma outra questão. E no parlamento? Como é que pode ter limite no parlamento, porra? Cara, mas assim, eu acho que daí nesse caso de fazer uma piada do parlamento, dos políticos, eu acho que daí a gente está num campo público. Eu acho que o político, a partir do momento que ele é um político, ele tá ali porque ele é público. Ele não tem que ficar... Não tem que ter algum problema de falar. Eu acho que aí a gente pode falar. Agora, por exemplo... O limite da política, eu acho que quando eu falo do limite, é o limite de você criar um discurso. Eu acho que aí tem um limite. Mas o parlamento não é para esse lugar? De não ter limite? Parlamento mas não aí é lugar do não limite. Daí a democracia, cara, ela pode ter um problema. Ela pode enfraquecer, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Aquele livro lá que a gente estava conversando, Porque as Democracias Morrem, uma das ideias que o autor traz é justamente esse, quando a gente perde essa estrutura que não é uma estrutura escrita, é uma estrutura que eu sei até que ponto, por exemplo, cara, não está escrito aqui, né? A gente não fez um contrato que eu não posso te ofender, mas eu sei que, se eu falar alguma coisa que te ofenda, não vai ser legal, né? A gente não assinou esse documento.
Mas no nosso bom senso da relação humana, a gente sabe, pô, cara, se eu falar alguma coisa desse tipo, vai ofender o cara. Então, eu acho que nesse caso, não precisa nem falar. A gente já tem subentendido. Agora, na política, quando a gente pensa aí vamos pensar no campo do debate. Eu acho que no debate não há problema a gente ter limite. Só que acho que no momento que a gente constrói uma narrativa para descredibilizar o outro, para querer fazer com que o outro... Porque hoje em dia, Felipe, vamos ser bem real, cara. Esses CPMI, essas reuniões que a gente vê de CCJ... Cara, os caras só estão preocupados em corte.